sorte. Vamos ver. Passando. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia aí. Eu sei que a gente está separando vocês do almoço, do churrasco que o Helder vai falar, vai oferecer aqui nesse evento. Mas a ideia é a gente bater um papo hoje sobre uma tecnologia que a gente acredita emergente, né? A gente já sabe que nas usinas já foi a época com o NIR, o que aconteceu com o NIR, depois o que aconteceu com a cromatografia, e eu acredito fielmente que está chegando o momento da espectrometria de massas, né? Então, a gente vai abordar hoje, né, esse tema de espectrometria de massas. A Sens é uma empresa de mais de 35 anos na área analítica, sempre trabalhando com instrumentos de alta resolução em espectrometria de massa, tanto para processos, como para estudos aí de fraude, trabalhando com isótopos. Essas são algumas das empresas aí que a gente trabalha. E, em particular, hoje a gente vai abordar a In-Process Instrument, que é a solução que a gente está trazendo aí para a área de usinas, né? E também um pouco sobre análise elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Mas, fora isso, a gente trabalha também com, desde analisadores até de datação de carbono 14, até espectrômetros de massa do tamanho dessa sala, por exemplo. Aqui. A gente vai falar, então, espectrometria de massas, que nada mais é, né, do que a nossa balança, né, uma balança de átomos ou moléculas, né? Eu acredito que alguns de vocês devem ter assistido o filme do Oppenheimer recentemente, né? E uma das coisas boas que ele trouxe, né, foi o grande avanço da espectrometria de massa, graças a todo esse projeto Manhattan, né? A espectrometria de massa tem mais de 100 anos aí, quanto descoberta, né? E hoje a gente vai abordar dentro da IPI, porque que é a empresa que fornece esses espectrômetros para processo, porque o espectrômetro em si é simplesmente o detetor, mas você precisa de uma inteligência, né? E essa inteligência está muito, tanto na parte de software e também na parte de amostragem. Então, se a gente pensar aqui no ar que a gente está respirando, ele tem em torno de 78% de nitrogênio, 21%, 22% de oxigênio, uns 500, 600 ppm de CO2, argônio também. E são essas moléculas. Então, nitrogênio, o peso atômico é 28, oxigênio 32 e o argônio 40. Esse aqui seria um espectro teórico se a gente passasse uma amostra de ar dentro de um espectrômetro de massas. Mas o que o espectrômetro faz, né? E você tem, numa etapa inicial, uma fonte de íons, tá, que gera esses compostos carregados para que eles sejam transmitidos através, por exemplo, de um quadrupolo, que faz a filtragem dessas massas, tá, selecionando através da radiofrequência e voltagem entre essas barras, selecionando as massas de interesse. E aqui a gente tem o espectro real, né, de ar. Um pico maior de nitrogênio, em torno de 80%, o oxigênio 20%, e o argônio na faixa aí de menos que 1%. Tá? Uma grande característica da espectrometria de massa é o analisador que possui a maior faixa dinâmica para trabalho. Muita gente que trabalha com espectrometria de massa em laboratório está acostumado com esse tipo de espectro. Eu tenho massa-carga do composto no eixo X e a intensidade no eixo Y, tá? Que seria um espectro de massas. Mas, em processo, você consegue ver muito melhor se a gente transferir para escala logarítmica. Então, aqui a gente tem o pico do nitrogênio, 78%, oxigênio, 20%, argônio, 1%, e a gente enxerga o CO2, 400 ppm, criptônio, 1,14 ppm, e inclusive o xenônio aqui. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, tem espectrômetros de massa desses instalados próximos ao mar para saber se está tendo teste de lançamento de bombas pela Coreia do Norte, né? Alguns testes nucleares, avaliando continuamente a concentração de xenônio, por exemplo, né? Então, aqui a gente vê, então, o nosso espectro
na escala logarítmica, né? Mas o que o espectrômetro de massa faria no processo? Ele vai monitorar continuamente a massa-carga dos compostos de interesse. Então, a gente está falando de medição ou de amostras que já estão no seu estado gasoso, ou amostras que são transformadas em seu estado gasoso, porque a gente está trabalhando aqui com uma fonte de impacto eletrônico. Aqui, quando a gente respira próximo ao espectrômetro, esse foi um experimento que a gente fez, rapidamente você tem uma mudança, um aumento aí do CO2 em diferentes canais. Isso aí pode ser feito ao longo do dia, em laboratórios, verificando, né, medições. Tá? E aí estão todas as tecnologias envolvidas, né, tanto na parte de hardware, né, e também hoje na parte de software, né? Então, mas o hardware, o que é importante é a fonte de íons. Por exemplo, esses espectrômetros são utilizados, inclusive em indústrias siderúrgicas, ao lado dos alto-fornos, aguentando temperaturas aí extremamente altas. Então, é um equipamento realmente para processo, né? Aqui o quadrupolo com barras hiperbólicas, né, para maior transmissão e maior resolução, isso é importante, né? E aqui a gente tem mais ou menos a cara do equipamento, então a gente pode pensar ele aqui sem considerar, claro, os inlets, né? Mas são equipamentos que você tem uma unidade de preparo e condicionamento de amostras para diferentes pontos de amostragem. Você tem a parte central, que é onde está o quadrupolo propriamente dito, né? E a eletrônica, né, de comunicação. E na parte de baixo, toda a parte de bombeamento, né? Esses sistemas de espectrometria de massa sempre tem que trabalhar em alto vácuo, né? Aqui, diferentes tipos de inlets, né? Geralmente, a gente trabalha com inlets aquecidos, ou com injeção por loop, ou condicionamento de amostra de acordo com a necessidade, né, do cliente. É uma coisa bem consultiva nesse sentido, né? Aqui é um exemplo usando uma válvula multiporta, com medição de temperatura e um módulo de condicionamento, para você evitar qualquer tipo de condensação. E aí, depois eu tenho o meu espectrômetro de massa aqui à direita superior. E uma bomba, então, que vai fazer essa injeção para o equipamento. Além dos gases de calibração, para fazer a verificação do equipamento. E o mais importante isso é a tecnologia de comunicação com o processo. Então, a gente está falando da indústria 4.0, de você tomar os resultados dos espectrômetros e atuar junto ao processo, né? Tá? Seja comunicação através de distintos tipos de PLC, ou inclusive com os protocolos mais modernos, como MQTT, né? Então, você pode trabalhar com diferentes comandos e atuação direta com o processo em função da sua resposta analítica. Tá? E o que o pessoal tem visto muito de interesse aqui, principalmente nas usinas, né, é a parte na condensação, né, da degasagem, nas torres de destilação. Tá? Será que a gente está perdendo etanol? Aí o etanol acaba sendo volatilizado e carregado, né, pelo CO2. Né? Então, você pode medir tanto o CO2, mas como também o etanol, porque ele vai estar na sua fase gasosa ou vai ser transformado na sua fase gasosa. Então, você pode verificar perdas, né, durante o processo de fermentação, durante o processo de destilação. Na fermentação também é possível avaliar o coeficiente respiratório, a formação de CO2, né? Inclusive você fazer inferências sobre a saúde, né, dos seus fermentadores, né? Na parte de biogás, a gente vê que muitas usinas estão entrando nisso daí, né? Biogás, tá? Ou mesmo com diferentes tipos de inlet, né? Da parte de exaustão, né? Quando você fala em meio ambiente, né? Porque é um equipamento multipropósito. O espectrômetro de massa, você ioniza as suas moléculas em fase gasosa e ele é um equipamento, digamos, multiparâmetro, né? De forma que, em poucos segundos, aí você tem essa leitura, né? E um laboratório, geralmente, ele vai estar acoplado, quem usa espectrometria de laboratório, ele está acoplado ou com um TGA, ou com um cromatógrafo gasoso, ou com
com sistemas de membranas, né, que aí é possível você ver gases dissolvidos em amostras líquidas. Então, a gente tem vários exemplos de utilizando isso daí, né. Por fim, aqui a gente tem também um sistema mais simples, a gente digamos que é um sistema mais coringa, né, ou transportável, né. Inclusive, tem gente que usa também no laboratório, também para buscar novas aplicações e justificar investimentos. E o sistema GAN, né, com distintos tipos de inlet, isso a gente sempre customiza, né, ao cliente, seja de 2 linhas analíticas até 25 linhas, 30. Temos exemplos até com mais de 60 pontos. A questão principal é onde que você vai instalar, e é isso a gente dimensiona em conjunto com vocês. Então, essa parte de espectrometria, a gente acredita que vai ser a próxima evolução aí das usinas. Alguns de vocês já podem até ter um GCMS, por exemplo, no laboratório, e para fazer, por exemplo, alguns aldeídos, a parte de caracterização, de inspeção de álcoois, né? Tipo exportação. Mas, no processo, a gente tem certeza que esse vai ser o próximo passo que o setor vai dar. Agora eu vou chamar o meu colega Fernando, que vai falar um pouco sobre as análises elementares de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. A gente convida vocês depois para passar na nossa mesinha para a gente bater um papo, se tiverem interesse. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Sou o Fernando. Não vou tentar não me prolongar, porque a gente já está com fome, quase na hora do churrasco do Helder. Então, a Sens é uma empresa de 35 anos e, além da espectrometria de massa, a gente trabalha com outros equipamentos. Entre eles é o analisador elementar. Tradicionalmente, ele é uma análise direta, então, igual o Helder falou, o NIR é muito bom, mas é uma análise secundária. A gente precisa de calibração para ela. O flash, não. É uma análise primária e traz resultados diretos. Então, o que é o Flash Smart? É um analisador elementar que utiliza o método de combustão dinâmica, o método Dumas modificado, e usa a detecção através de um detector TCD, termocondutividade. A gente consegue analisar carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre através do método de combustão com a injeção de oxigênio, e o oxigênio através da pirólise, porque, obviamente, a gente não consegue analisar oxigênio se a gente injeta oxigênio na nossa amostra. Então, é um equipamento altamente customizado. Então, dentro do mesmo equipamento, tem 20 diferentes configurações. A gente podendo sair de uma análise microelementar, pesando miligramas ou menos que miligramas, para uma análise de carbono, hidrogênio e nitrogênio num um reator único, um canal único, podendo chegar até uma análise macro, pensando aí em uma análise de carbono no solo, determinação de proteína em amostras aí já pesando níveis de 1 grama a 5 gramas de amostragem. A gente tem 3 diferentes tipos de introdução de amostra, então a gente usa um autosampler para sólido. Basicamente, a gente coloca a nossa amostra dentro de uma cápsula, faz uma pesagem em uma balança de laboratório comum e faz a introdução automática até de 96 amostras dentro do reator para ter a reação de combustão. Ou também, em alguns casos, a gente pode ter um injetor de líquidos através de seringa. Então, a gente não precisa manipular o líquido dentro de uma cápsula ou algum tipo de material absorvente para colocar dentro dessa cápsula. Quais são as grandes vantagens de um método de combustão contra um método de Kildall, por exemplo, que a gente está mais acostumado em ver nos laboratórios? A gente pode colocar qualquer tipo de amostra, seja ela sólida, líquida, viscosa, gasosa, se for o caso, e independente do material. Então, a gente pode colocar um material orgânico, como um grão de milho bem triturado, ou a gente pode fazer uma análise de solo, minério bruto, minério de ferro, titânio, até em alguns casos, sem nenhum tipo de efeito memória, e em uma única corrida a gente consegue analisar os 5 elementos. Através o carbono orgânico total, a gente consegue adquirir através de uma análise de carbono,
previamente a gente faz uma acidificação na amostra, direto na cápsula, o que resulta para a gente no carbono orgânico total do solo, por exemplo. O range de sensitividade do equipamento é bem alto, então a gente pode trabalhar na faixa de traços aí, de 10 ppm, e chegando até em níveis de porcentagem elementar de um enxofre puro, por exemplo, 99%. Como eu comentei, a gente não tem a necessidade de nenhum tipo de tratamento ácido, então a gente não envolve o uso de material perigoso, material ácido, a gente dispensa o uso de mesa antiácida, não tem nenhum risco de vida para o operador, diferente do método Kildare, que é o tradicional método de análise de nitrogênio. Então, a gente descarta esse adicional de perigo para quem está mexendo ali no equipamento. Não existe módulo extra, então, não existe um módulo extra para você analisar um carbono. Não existe módulo extra para fazer uma análise de nitrogênio. Não. Um único equipamento dentro do laboratório já permite você analisar desde de um carbono até o enxofre dentro do seu material final, do biocombustível, por exemplo. A gente usa uma separação por coluna cromatográfica, um velho conhecido nosso, mas é uma coluna, um outro tipo de coluna, não é uma coluna capilar, é uma coluna de aço inoxidável, então não é considerado consumível. E para garantir isso, o equipamento tem aí 15 anos de garantia no forno, no TCD e na coluna cromatográfica. Então, realmente, não é algo que preocupa nesse tipo de equipamento. É uma peça não consumível dentro da máquina. E a gente vai dar uma pincelada rapidamente nas aplicações. Então, as aplicações são as mais diversas, espalhadas pelo Brasil, na América do Sul e no mundo, saindo desde farmacêutica para a determinação dos compostos, passando na análise petroquímica para a caracterização de óleo combustível, óleo lubrificante, agronomia na análise de solos e até uma determinação de proteína, segurança alimentar. Pensando mais na área de usinas, né, que a gente está mais focado hoje, uma das principais aplicações seria a caracterização do produto final, então do próprio etanol, com a determinação direta da emissão de CO2 que o nosso produto final causa e do poder calorífico também. Algumas outras aplicações na área de agronomia, na caracterização de fertilizantes, determinação do NPK, por exemplo, determinação de solos, fólios e plantas, determinação de enxofre no nosso produto final, para atender algumas normas da ANP. E, muito importante também, a caracterização direta da viabilidade da utilização da levedura. Então, todos esses métodos, a gente já tem bastante material de aplicação desenvolvido. É um equipamento aceito nas principais normas internacionais de caracterização e controle de processos. E é isso. A gente agradece o tempo, Helder. Valeu, obrigado.